Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 28º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E o capítulo de hoje, o nome é Efeitos Físicos. É interessante notar que esse livro, para quem acompanhou as leituras, para quem acompanhou somente os vídeos, pode perceber que esse é um livro técnico. Ele é tão técnico que a própria Sueli Caldas, ela escreveu um livro dela, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, fazendo menção a este livro. Então, tal é a grandiosidade, ele tem um caráter mais científico, direcionado para a mediunidade, são alguns assuntos que talvez você que está começando a ver os capítulos, a entender, talvez tenha um pouquinho de dificuldade. O que nós sugerimos que estude também os outros livros do André Luiz, começando com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, enfim. É uma sequência de livros. A ideia é levar esse conhecimento da doutrina maravilhosa, essa obra magnífica que é do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Nesse capítulo da mediunidade de efeitos físicos, não é uma mediunidade comum no meio espírita atual. Por quê? Porque atualmente nós estamos mudando a mediunidade, o que deixa bem claro neste livro, na obra da Sueli Caldas, ela demanda do médium, da equipe, o comprometimento. Parece até uma coisa repetitiva, cansativa, mas vale ressaltar o comprometimento com o conhecimento, com as ações, com as atitudes, com a sua transformação moral, com a sua reforma íntima, com o seu autoconhecimento. Cada um de nós, como diz estamos todos envolvidos nessas energias, nos conectamos a todo tempo, através dos nossos pensamentos, através dos sentimentos que emitimos. Então, a todo momento, através dos fluidos, através do magnetismo pessoal, estamos conectados. E fica claro nesse capítulo, o André deixa claro que a mediunidade de efeitos físicos, ela exige dos participantes esse comprometimento. E esse comprometimento de pensamento, esse comprometimento de disciplina, porque esse pensamento vai contribuir para o bom andamento ou não dos trabalhos. A mediunidade de efeitos físicos é rara nos dias atuais. Eu, particularmente, nunca vi. Acontece uma outra situação. Mas tivemos grandes médiuns, como o museu que tem, foi feito de cera as suas materializações, mãos, flores. Então, eles passaram. A mesma situação acontece neste livro, quando ele vai narrar, então, essa situação. Com relação ao capítulo 28, então, do livro, o André narra que foram preparados, era um lugar pequeno, onde havia um quarto e uma sala. Nesse quarto, o médium, porque na mediunidade de materialização, o médium fica sempre num lugar separado dos demais cooperadores, dos demais médiums. Então, ele ficou ali juntamente com um outro moço, e mais 14 pessoas numa sala contígua. E eles, então, precisariam preparar todo esse ambiente. Mas essa preparação, além da espiritualidade, além dos mentores, dos amigos espirituais, precisava do auxílio dos encarnados, porque aquilo que nós falamos, todos têm que cooperar num só pensamento, num só sentimento, sem qualquer tipo de distração. E eles então estão narrando, e aí o Aulus esclarece para o André que aquele tipo então de mediunidade, no caso era uma mediunidade de efeitos físicos, para auxiliar doentes. E o Aulus diz que a finalidade daquele trabalho
de efeitos físicos era para auxiliar os doentes. E ele diz: só os doentes, por enquanto no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie junto às raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. E aí ele então narra a higienização do ambiente que era feito a nível de pensamentos pelos espíritos, e esses espíritos, cada um na sua qualificação, os mentores, né? Os espíritos que a gente diz, os mentores daquele trabalho, higienizavam, faziam a profilaxia do ambiente. E ele esclarece mais uma vez que alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas oriundas do abuso da nicotina, da carne e aperitivos, além de pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. É importante dizer também que, evidentemente, todo tipo de alimento, os alcoólicos, as bebidas alcoólicas também atrapalham. Então, o Aulus pediu. Nesse capítulo, narra que o instrumento medianímico, né, que é aquele médium que estava no quarto separado, ele já havia recebido suficiente amparo, mas ele não estava em condições de realizar a liberação do ectoplasma necessário e a manipulação desses fluidos para que a materialização acontecesse. Ele estava apto somente para o desdobramento. Então, eles reforçaram esse ambiente, eles reforçaram, colocando formas, pensamentos nos presentes, na sala, para que eles alterassem, eles fixassem o seu pensamento. Eles colocaram mesmo flores, imprimindo no pensamento de todos, para que eles pudessem centralizar-se, condicionar para a realização deste trabalho. É muito interessante essa situação. Extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor. Todos esses fluidos, todas essas energias são essas ondas que elas vão se misturando e elas vão se condensando para proporcionar a materialização. O veículo físico, assim prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, vejam que interessante, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, nariz, boca, particularmente das bocas, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos, das pontas dos dedos. A substância caracterizada por cheiro especialíssimo. Então vejam que saía aquela substância que ele narra, mas também ela tinha um cheiro específico. Vejam onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica. Verdade, os dons mediúnicos, eles são com as nossas células, com o nosso organismo físico. E a mesma coisa o André diz aqui, que ele tinha um aspecto de uma grande massa protoplásmica, viva. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Então, essa é a comparação que o André nos traz dessa ligação. Então, o que é ectoplasma, né? A definição, a gente pesquisou até para dizer aqui, para a gente entender melhor, é a substância semimaterial fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Por exemplo, a materialização de espíritos, a mediunidade de cura. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, permanece submetida
as qualidades felizes ou infelizes do canal por onde a energia se escoa de cada um de nós. Então vejamos, meus irmãos, mais uma vez, a importância dos pensamentos, de nós direcionarmos os nossos sentimentos. E aí ele fala, materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, é sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra? Porque o Hilário havia perguntado se aquele tipo de mediunidade caracterizaria algum tipo de santidade. E o Aulus fala que não, é a característica do médium. Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio, independente do caráter do médium. Aí ele narra que uma grande massa de substância ectoplasmática, leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros cinzentos. Os fluidos para entender o serviço que é realizado. Veja a complexidade. Os fluidos A, representado pelas forças superiores e sutis da esfera da espiritualidade deles, né? Os fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que os assistem. Então, o B é todo o ambiente e o médium, as suas energias particulares. E os fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, que são do médium, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes, olha, atentem para isso, de estragar-nos os mais nobres projetos. Mais uma vez, a responsabilidade do médium, a responsabilidade de cada um de nós, enquanto companheiros, enquanto participantes da atividade. O campo fluídico na sala se fizera demasiado espessos, pequenos jatos de força ectoplasmática estavam com forte teor de toxinas e eles tiveram então que refazer o trabalho. E o Aulus, mais uma vez, coloca aqui, os amigos espirituais envolveram o médium e toda a equipe num roupão ectoplasmático e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. Então vejam um amparo. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplasmáticos, imprescindíveis à permanência no recinto. E ainda o Aulus coloca que qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. E aí ele nos narra que esse emissário, então, ele trouxe as flores para envolver cada um dos participantes, indicando uma mudança na psicosfera. E o Aulus diz, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio, de idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Então, os objetos materializados, eles passam todo o ambiente físico. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se penetram. Forças ectoplasmáticas recomeçaram a surgir nas narinas, ouvidos, revitalizadas e abundantes a ponto de proceder-se à materialização. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite, de tolerância e carinho, modelarem através da cera. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo,
e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. E ele diz que pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo sensível, animado de princípios criativos e funcionam como condutores de eletricidade, magnetismo. Se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que se exterioriza ou dos espíritos desencarnados que se sintonizam com a mente mediúnica. Então vejam a complexidade de todo esse trabalho. E por final, a substância, as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Então percebem quanto é delicado esse tipo de trabalho, a materialização, quanto é importante o trabalho da espiritualidade amiga e o trabalho de cada um dos médiuns. Fica aí o exemplo, fica aí para você que quer ler com mais detalhes, para ler o capítulo. Estamos caminhando para o final, espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal, comentem e vamos caminhando para outras leituras. Que Jesus nos abençoe.